Viu como a coisa é séria? 1 Pedro 2:9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Não existe paz sem graça. Efésios 1:2. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica, das muitas igrejas da Ásia. Vamos lá. Então você percebe o quê? Que essa saudação do apóstolo Paulo, ele levava as pessoas a entender que eles eram carentes do favor de Deus. Graça, o favor imerecido, ela tem várias vertentes, graça, dentro da sua palavra original, charisma. Então, o que nós temos que entender é o quê? Que ao cumprimentarmos uns aos outros com a paz, nós já estamos vivendo um favor de Deus. Muitas vezes a gente não consegue entender isso. A gente pensa que não quer cumprimentar o irmão porque pensa que é mais do que ele, mas a graça de Deus, ela nivela todos nós a um ponto maior de igualdade. Por exemplo, eu posso ter um cargo eclesiástico e continuo sendo a mesma pessoa. É isso que é entender a graça. A graça de Deus, ela nos nivela, ela nos coloca no mesmo ponto, na mesma situação. Todos, a Bíblia diz, Romanos 3:3, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Todos, não é um, não é outro, não é o rico, não é o pobre, não é o branco, não é o negro. Não, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Vamos ler esse texto, que é tremendo esse texto. Romanos. Olha só que coisa linda. 3:23. Ó. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora que coisa linda. Nós aprendemos semana passada isso aqui. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Então não temos motivo de orgulho, não temos motivo de dizer que somos melhores, porque nós estamos todos nivelados, tanto na parte pecaminosa quanto na necessidade da graça. Tanto quanto você é pecador, tanto quanto você precisa. Por isso que a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça de Deus, ela é abundante. Abundante graça. Então o que nós precisamos entender é que a necessidade da graça nos compara à igualdade. Então, espiritualmente falando, nós somos todos iguais. Todos necessitamos da graça, todos carecemos da graça e precisamos entender isso. Então vamos lá, para a gente correr. Deus abençoe, meu lindo. Dá Pai do Senhor para esse irmão aqui. Vem cá. Meu filho participando da escola dominical. Olha lá. Dá Pai do Senhor lá. É ali, ó. Ali tem que dar. Olha lá. Você aparece ali, mas é ali que estão te filmando. Fala, Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, irmãos. Ô, glória. Olha lá, meu lindo. Fui trazer água para o pai. Esse é o obreiro. Hoje a gente está bem comportadinho, está crente. Nós somos e cremos que essa nivelação da graça, ela nos coloca
na carência, na necessidade de buscarmos a Deus. Vamos lá. Terceiro subtópico. O propósito. Propósito e mensagem. Vamos lá. Qual que é o propósito do apóstolo Paulo a escrever essa carta? Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Por exemplo, Paulo escreve lá aos Tessalonicenses porque eles tinham uma dificuldade em entender. Vou pôr o meu óculos aqui, irmão, que eu sério para mim, o meu pernetinho aqui. Vou utilizar ele que é melhor. O apóstolo Paulo, por exemplo, aos Tessalonicenses, ele tenta resolver um problema que eles tinham de dificuldade sobre os vivos e os mortos, sobre a ressurreição. Você vê lá em Corinto, Paulo tentando resolver um problema de culto, que na liturgia deles eles tinham uma dificuldade, que todo mundo profetizava, todo mundo estava ali profetizando, pregando, e falava em língua, ninguém entendia nada, é um negócio terrível. Agora aqui você não vê esse pensamento de Paulo. Nesse momento aqui, Paulo ele escreve uma carta que tanto é que ela é considerada uma carta que andava, circulava entre as outras igrejas da Ásia. Por quê? Por causa que ele não tinha essa preocupação específica com a igreja de Éfeso. Ele mandou a carta para Éfeso, mas aquela carta circulou provavelmente em todas as igrejas da Ásia. Então, às vezes temos problemas específicos e às vezes precisamos tratar problemas de uma maneira geral. Vamos lá. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo mostra que aqueles crentes que Cristo, mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Veja só, Paulo ele tinha a preocupação das pessoas virem e continuar com os mesmos costumes que tinham antigamente. Por exemplo, tem crente, irmão, que se quiser, que até hoje ele carrega um gado de arruda, ele carrega, põe ferradura atrás da porta, ele ainda é meio místico em muitas coisas. E, por exemplo, ele vai passar a virada do ano, ele tem que passar de branco para dar sorte. Ele levanta, ele já vê se ele vai pôr o pé direito ou o pé esquerdo. Ele tem aquele negócio de passar em tal lugar, não passo ali, por causa disso. Então, muita coisa que veio carregado em tudo, em todos os nossos costumes dos nossos antepassados, e a gente carrega até hoje, entendeu? Sexta-feira 13, o que tem de crente, irmão, que sexta-feira 13, se ele vê um gato preto, ele fica com medo, se ele não sai de casa. Então tem muito misticismo no nosso meio. São coisas que não foram tratadas. Irmãos, em Cristo, nós cremos que Ele é o dono do universo, que Ele com maestria organiza a tudo, organiza a todas as coisas. Então ele não é um ser alienado, ele pelo contrário, ele tem o controle de tudo nas suas mãos, entendeu? Tanto é que Paulo escreve aos Romanos dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então o que a gente entende é que tudo vem dele, tudo permanece por ele e tudo se encerra nele. Ele é o
o centro de tudo. Amém? Grave isso na sua mente para que você não fique pensando em misticismo. Vamos tirar as coisas velhas passaram, como Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, dizendo que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amém? Então o crente tem que ter a convicção de que ele não precisa mais de nada disso, ou na verdade ele nunca precisou de nada disso. Ele precisa tão somente e simplesmente Deus. Então quando você vem para o Evangelho, você tem que deixar os seus velhos costumes. Não estou falando aqui nem da parte pecaminosa, mas na parte religiosa. Às vezes você continua com os mesmos costumes. E a Bíblia diz em João 4:23, Jesus falou que importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Olha que coisa linda. É só o conhecimento. A Bíblia diz em Oséias que o meu povo está sendo destruído por falta do quê? Do conhecimento. Conhecimento, entendeu? Segundo Pedro 3,18 diz: crescei na graça e no conhecimento. Conhecimento liberta. Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta, a palavra de Deus liberta. Isso mesmo, só o conhecimento da palavra liberta dos enganos do mundo. A paz do Senhor Jesus, já que Deus abençoe em nome do Senhor. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira. Daí já entramos na parte física, carnal. Irmão, mais uma vez, salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida. Está lá em Efésios 2, do 1 ao 10. Olha só, eu não vou ler até o 10, mas só para você entender aqui, ó. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí tem um parênteses que abre, que diz: pela graça sois salvos. Quando você acha esse parênteses na Bíblia, é que às vezes no original faltou uma parte do texto, daí eles põem, e é algo que o tradutor acaba colocando como uma visão. E então vai lá. Irmãos, é impossível você continuar praticando a sua imoralidade sexual. O apóstolo Paulo escreve dizendo: aquele que roubava, não rouba mais; o que adulterava, não adultera mais; o que mentia, não mente mais, e assim por diante. Porque você é transformado, há uma transformação na sua vida, uma transformação moral também, não é só uma transformação religiosa. Você precisa mudar o seu comportamento. Isso é necessário. Você precisa mudar o seu comportamento. Não dá para viver
da mesma maneira quando você continua, quando você se entrega a Cristo. Porque o Cristo que nós vivemos, ele nos faz nascer de novo. Então você muda o seu comportamento, você não tem mais a mente imoral. Por exemplo, eles tinham a religião, até mesmo os historiadores, estudiosos, eles dizem que a deusa, entre aspas, Diana, Artemis, havia sexo como liturgia nos cultos que eram prestados a ela. Então você percebe que tipo de visão que eles vieram para o Evangelho, que cultuar era fazer sexo. Então você percebe que para haver uma transformação é necessário que a pessoa deixe os seus desejos carnais. Olha só a carta de Paulo aos Gálatas, uma atrás dessa aí, diz assim: as obras da carne são conhecidas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não pense que você na prostituição vai para o céu, vai morar com Deus. De maneira alguma, na imoralidade sexual, não vai. A Bíblia é lugar de pessoas, a Bíblia mostra que o céu é lugar de pessoas que procuram santificar-se, viver debaixo da vontade de Deus. Então você precisa entender isso aí. Vamos continuar aqui. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 18. Então você percebe que o quê? Que as pessoas, ele também vai tratar a unidade entre gentios e entre o povo judeu, porque os judeus, ainda depois de salvos, eles continuavam com os mesmos costumes da lei de Moisés. E lá em Atos 15, você percebe que houve a primeira convenção geral da igreja, e lá eles trataram esse problema, e ao tratar esse problema, eles decidiram que não era preciso o gentil se circuncidar, eles só precisavam deixar a prostituição, a carne desfocada e outras coisinhas mais lá, que total a gente trata disso. Mas os judeus continuavam impondo algumas coisas, e eles precisavam ser tratados para que pudessem viver em harmonia e viver em uma só, porque a Bíblia diz que dos dois povos fez um só. Às vezes a gente se tratar essas coisas na igreja também. Às vezes nós temos divisões que não produzem benefício para o reino de Deus. O próprio Jesus disse: o reino dividido é devastado. Vamos lá. Sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Paulo usa essa linguagem de corpo, Cristo cabeça, e a gente precisa entender. Bom, vamos parar com essa divisão. Até agora, né, eu ouvi as pessoas dizendo, as pessoas dizendo, mas eu não vou jejuar porque foi o presidente que convocou o jejum. Irmão, o jejum é coisa de crente, irmão. O jejum é coisa de crente, independente se você serve, se você gosta do presidente, não gosta. Agora, não estamos jejuando pelo presidente, nós estamos jejuando pela nação, pelo povo brasileiro, pela nação. Em jejum salvaram nações.
nós vamos ver que até um povo ímpio jejuou em Nínive e Deus teve misericórdia deles. Nós vemos que Esther jejuou junto ao povo de Deus, Deus trabalhou. Nós vemos o jejum que foi proclamado por Joel, entendeu? Foi dito por Joel. Esse jejum aqui não é em favor de ninguém, não ser do povo brasileiro, e nós nos incluímos nele, entendeu? E algo inédito, algo extraordinário, um presidente proclamar um jejum no Brasil. Não, irmãos, nós temos que abraçar essa ideia pensando no bem comum de todos. É isso que nós precisamos pensar nesse momento. Esquece as diferenças, quebra as paredes e monte escadas. Vamos lá. Então essas são os propósitos. Transformação e unidade. Segundo, a mensagem. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo a cabeça, a igreja o corpo. Efésios 1, 22, 4, 15, 5, 23. 1, 23, 4, 12, 5 e 30. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Tudo se resume em Cristo. Efésios 1, do 3 ao 5. Eu não vou entrar nesses pontos aqui, irmãos, porque nós vamos tratar no trimestre. 2. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Efésios 1, 13 e 14. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Efésios 2, 16. 4. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Efésios 3 e 5. 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Efésios 4, 3 e 30, 5 e 9, 18 e 19, e Efésios 6 e 18. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Efésios 5 e 21 e Efésios 6 e 20. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática. Eu gostei muito da ordem que o comentarista colocou. Primeiro, doutrina, ensinamento. Segundo, fé. Fé aqui não é somente um ponto de crer, mas sim de organização, de regras que você precisa ter. E o terceiro é a prática dessa fé. Então, você começa sempre com o ensino. Se você não souber o que você vai crer, você não crê. Se você não souber o que crê, você não pratica. Então, é uma sequência muito bem organizada aqui. Eu gostei muito disso. Da vida cristã. Ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, existe o que Deus fez e o que a igreja precisa fazer. Então nós precisamos ter essa orientação de que primeiro o ensino, e nós vamos estudar tudo isso aqui nesse trimestre. Irmãos, essa é uma introdução, uma parte introdutória da carta. Essa lição é extraordinária. Você que gosta, aqui nós vamos tratar assuntos sobre salvação, sobre o Espírito Santo, sobre as bênçãos, eleição, predestinação. Nós vamos entrar em assuntos que o povo ama: a iluminação espiritual do crente, liberto do pecado para uma nova vida em Cristo, a condição do gentio sem Deus, Cristo é a nossa reconciliação, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o mistério da unidade revelado, a intercessão para os Efésios,
os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade, a conduta do crente em relação à família, a batalha espiritual e as armas do crente. Irmãos, é tremendo. Você que não tem ainda a revista, adquira essa revista, que vai fazer muito bem para a sua família, para a sua casa. Leve eles para a escola dominical. A escola dominical é a escola da família cristã. E para a gente encerrar a conclusão, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja. Efésios 1:22. A batalhar contra as forças das trevas. Amém? Irmãos, eu quero, para a gente encerrar aqui, a gente já vai orar, mas antes, eu quero, Deus abençoe o presbítero Kleber, em nome de Jesus. Essa revista é fantástica mesmo, viu, marido? Tremenda. Irmã Janaína, vai ser demais esse trimestre. Estude a revista essa semana. Busque o conhecimento dela, Paulo. Traga perguntas, questionamentos, às vezes até mesmo que você vê aí, mas não consegue entender. Nós estamos aqui para tentar resolver. Se nós não resolver, nós vamos buscar quem possa resolver, mas que nós vamos resolver, nós vamos. Então, irmãos, hoje foi o dia que nós tiramos aqui para se consagrar, fazer esse jejum em prol da nossa nação, do povo brasileiro. Nós ainda cremos no poder da palavra, no poder da oração, no jejum. Jesus disse que há uma caça de demônios, irmãos, que só sai com jejum e oração. Então, se consagre hoje, tire um período para Deus, ore, vamos orar, buscar a Deus. É o jeito, nós precisamos disso. Se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer. A igreja ainda é sal da terra, luz do mundo, cidade edificada sobre o monte. Nós precisamos ser orientados nessa visão, que se não formos, a coisa vai ficar feia, entendeu? Se nós começarmos a discutir agora que é o momento de se unir, nós vamos perder muito. Então agora o momento é de união. Vamos nos unir, vamos esquecer tudo e vamos buscar para a nossa nação. Eu creio no poder que há na união do povo de Deus em prol dessa nação. Eu creio que Deus vai começar a fazer algo extraordinário através dessa obra. Eu creio que se nós nos unirmos, não haverá potestade nem principado que possa nos derrotar. Não estou falando de política, não. Os irmãos que me conhecem sabem que eu não sou político, não gosto de falar de política, procuro o conhecimento que eu preciso para tomar as decisões certas nos momentos de eleição. Mas esse momento não é político. Esse negócio é algo espiritual. Eu estava conversando com alguns irmãos, 11 igrejas fechadas, pessoas, eu me lembrei até de uma visão antes de eu ser internado, que eu conversei até com o presbítero, um amigo meu, que eu tive uma visão que a igreja estava fechada, e foi bem antes de acontecer tudo isso aqui. Não sei se o Vitor lembra na Santa Ceia, que eu falei, eu tive uma visão com a igreja fechada, e eu dentro da igreja sozinho, e o povo batia na porta da igreja para entrar. E eu parando para pensar, é isso que nós estamos vivendo, irmão. É algo espiritual. Não é somente algo físico, uma enfermidade, não. Isso daí é algo espiritual. É algo muito pesado. E em 2 Coríntios 10:4, o apóstolo Paulo diz: as armas da nossa milícia não são